E o governo estuda criar um fundo de aval solidário para viabilizar uma renegociação de dívida de até 5 bilhões de reais do setor rural com bancos e fornecedores. A iniciativa busca facilitar o acesso de produtores rurais ao BNDES Pro-CDD Agro, linha criada em 2018 com aporte do mesmo montante. Mas como isso vai funcionar? É o que nós vamos saber agora na participação do analista de agronegócios do SBA, João Pedro Cutidias. Bom dia, João. O setor rural, a agricultura em especial, é algo arriscado. Por quê? Porque o produtor rural põe 2, 3 mil, 5 mil reais, no caso de algodão, no chão e vai enfrentar os 4, 5 meses pela frente até chegar a época da colheita. Então, muitas vezes, esse produtor faz tudo isso, faz direito, controla a praga, controla a doença. Há uma seca no período crítico da lavoura, ou há um excesso de chuva na época da colheita, ou há uma geada, no caso do sul do Brasil, na época do trigo. Em alguns momentos, você leva o produtor que está contando com o recurso da colheita, não acontecer isso. Isso provoca um total desequilíbrio na situação financeira dele. O que acontece? Ele tem compromisso, não consegue pagar os financiamentos, não consegue cumprir a CPR, que ele tinha que entregar produto, ou seja, ele entra numa situação muito difícil. Então, hoje você fala-se em mais de 5 bilhões de reais o passivo que esses produtores têm com bancos, com trades, etc. E isso trava a operação desses produtores. Por quê? Porque eles não tendo títulos protestados ou não cumprindo alguns compromissos financeiros que ele tem, é negativado no Serasa, ou os bancos não vão financiar novamente, não vão fazer novas operações de financiamento, e isso faz com que ele se obrigue a pegar dinheiro mais caro e tudo isso complica a vida dele. E é muito ruim para ele e ruim para o Brasil. Por quê? Porque são produtores rurais que são capacitados, têm equipamentos, têm condições, sabem fazer o negócio e, infelizmente, enfrentaram dificuldades por questão de clima ou por uma outra razão qualquer. O que acontece? Sabe-se que tem esse passivo. O que o governo propôs? Criar junto ao BNDES um fundo para quê? Para que o BNDES, através dos bancos comerciais, somasse esse passivo deles, para aqueles que têm capacidade de pagamento, e financiasse por até 10 anos para que eles voltassem a operar, para poder voltar a operar nas linhas de crédito normais do crédito rural. Acontece que 2 problemas emperraram esse programa do BNDES. Primeiro problema, os bancos não gostam de emprestar para quem precisa. Normalmente eles gostam de emprestar para quem não precisa. Então, há uma certa retração, há uma certa relutância do banco em fazer operações. Segundo, a taxa de juros. A taxa de juros é TLP, hoje 6%, mais 3% do agente financeiro, mais 1,5% do banco do BNDES. Então, estamos falando em 10,5% ao ano. Uma inflação de 4%, nós estamos falando de um juro real de 6,5%. O setor rural não tem muita margem, ele não tem muita... a lucratividade dele não é tão alta para aguentar uma taxa de juros como essa. Então, o que aconteceu? Esses 5 bilhões saiu apenas uma operação foi feita de 30 milhões de reais. Hoje, está se procurando achar uma maneira de viabilizar esse processo. Qual seria? Criar um fundo de aval. Esse fundo de aval, o Tesouro não tem recurso, o Tesouro está numa situação muito difícil, porque tem um déficit de 129 bilhões para esse ano, um déficit na Previdência acima de 300 bilhões, não tem recurso. O que vai fazer? A ideia seria que os produtores fizessem um fundo de aval, grupos de produtores se organizassem, 10 produtores, por exemplo, se organizassem, e o agente financeiro ia fazer um financiamento para resolver esse passivo que ele já tem. O problema todo é o seguinte: nesse fundo de aval, teria que viabilizar pelo menos 10% do valor da operação. Esse 10% seria preenchido de que maneira? 4% pelos produtores, 4% pelos fornecedores, aqueles que têm para receber o recurso, e 2% por parte do BNDES. O governo tentando achar uma maneira para que esses 5 bilhões possam voltar ao mercado, para que possa voltar esses milhares de produtores rurais que estão com dificuldade a operar normalmente. Isso é muito importante para que a máquina funcione.
A grande dificuldade é você criar esse fundo e operacionalizar. Ou seja, esse 10% seria um colchão para que, em algum caso, houvesse na inadimplência, usasse esse recurso para cobrir o processo. É uma alternativa que está na praça, o governo está estudando essa maneira de viabilizar isso aí. Uma outra estratégia que está se fazendo é o seguinte: o produtor planta, ele normalmente não sabe por que preço ele vai vender quando for colher. Qual seria o caminho? O caminho seria fazer operações de bolsa. Quais operações de bolsa? Normalmente as opções são melhor. Ou seja, o produtor pagaria um prêmio para garantir um preço lá na frente. Exemplo, milho. Eu vou ter milho em julho. Quanto está na bolsa? Quanto está o preço do milho na bolsa em julho? Está R$ 41. Mas eu não estou em Campinas, eu estou em Mato Grosso do Sul, estou em Mato Grosso, Goiás. Eu vou olhar a diferença de preço entre Campinas e a minha praça. Quanto que é? R$ 9. R$ 9. 41 menos 9, eu estou falando em R$ 32. Agora, uma opção de 41 é uma opção cara, vai custar R$ 2, R$ 2,50 por saco. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma opção um pouco menor, 39, que vai dar 30 na minha região, 30 eu pago as contas, sobra um pouquinho, ou seja, eu garanto o fundo do poço. Ok, eu vou lá, pago o prêmio e garanto o 39 Campinas. Se o mercado cair, vier para 35, 36 em Campinas, eu vou executar a minha opção. Eu vou receber R$ 4,00, se for 35, mais o preço que eu vender lá na minha praça, 26, eu chego nos R$ 30,00 que eu tinha garantido. Essa é uma outra alternativa que se está estudando no governo para criar uma maneira, um modelo que viabiliza o produtor a fazer operações em bolsa, especialmente opções que são mais fáceis. Qual é o problema? O primeiro problema é você tem que trazer mais lançadores de opções, ou seja, agentes financeiros, fundos de investimentos que lancem. Se 2, 3 bancos for fazer apenas isso, o que acontece? Fica muito caro o prêmio e o produtor não vai fazer. Segundo, tem que fazer um trabalho junto aos produtores rurais brasileiros, explicando como é que funciona, como é que pode ser feito e como é que ele pode usar isso para proteger, para dar sustentabilidade ao seu negócio. É uma alternativa que está na mesa também, exemplo do Fundo Naval, e esperamos que dê certo. Esse governo está procurando coisas concretas, objetivas, que não dependam do Tesouro e sim dependam do mercado. O produtor sabe trabalhar isso, está na mão dele e das suas associações viabilizar essas duas operações.